Fala pessoal, e aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é considerado uma pseudociência, né? Radiestesia. Radiestesia, considerado aí por muitos como uma pseudociência, né? Não oficial. Mais uma das, entre aspas, pseudociências aí, explorada principalmente pelos esotéricos, né? Muito obrigado aí quem se inscreveu no canal. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Vamos ao vídeo de hoje. Radiestesia é uma referência aí da cultura pop, né, que muitos devem ter visto nos desenhos animados mais antigos. O personagem do desenho, ele pega uma varinha, né? Um galho em forma de Y, chamado de forquilha, né? E ele apoia as duas mãos assim e ele usa para buscar água, né? Ele pega assim e vai guiando. Aí ele sente uma puxada na varinha. Aí ele descobre água embaixo, né? Isso aí é uma coisa que aparece às vezes nos desenhos animados. Esse método de buscar água ou outras coisas debaixo da terra com uma forquilha, um graveto em forma de Y, esse aí é o famoso rabdomancia, né? Ela é chamada de rabdomancia, que o operador usa uma forquilha, um pedaço de graveto em forma de Y para buscar água, alguma coisa debaixo do solo, né? Aí ele sente a puxada assim. A rabdomancia pode ser também classificada junto com a radiestesia. Radiestesia seria a percepção das energias, né? Um método para sentir as energias. E uma das maneiras mais populares de radiestesia é com o uso do pêndulo, né? Vamos lá. Sobre o uso dos pêndulos, né? Esse aqui é o meu pêndulo, que eu uso de vez em quando, né? Ele é um pêndulo de quartzo. Facilmente encontrado aí em lojas de artigos esotéricos, né? Ele é um pêndulo de quartzo. Esse formato aqui, o pessoal costuma chamar de pêndulo egípcio, né? Não sei porquê. No formato de uma espiga, né? No formato de uma espiga. Tem vários modelos diferentes aí, como eu disse, facilmente encontrado em várias lojas esotéricas, alguns no formato de facetado, né? Na forma de cristais de 6 faces, maiores, menores, materiais diferentes, alguns de madeira, alguns de quartzo mesmo, alguns aí de outros minerais, como ametista, por exemplo, né? O pêndulo consiste na ponta do pêndulo, de muitas formas diferentes, né? Essa forma aqui, como eu disse, classifica-se, né? Chama-se comumente de pêndulo egípcio. E a cordinha e o local que se segura, né? Como usar o pêndulo, né? Para que usar o pêndulo? Algumas pessoas que usam o pêndulo não tem muita sensibilidade, então ele usa o pêndulo e ele não sente nada, né? O pêndulo não responde. Agora, algumas pessoas têm uma sensibilidade muito grande para usar esse tipo de método e o pêndulo ele sente de maneira muito distinta uma espécie de tensão na ponta, né? Quando ele vai medir alguma coisa, ele sente uma tensão na ponta e o pêndulo ele responde facilmente, né? Para quem tem essa sensibilidade, ele gira às vezes para a esquerda, às vezes para a direita, às vezes ele faz um 8, né? Às vezes ele faz um 8.
Às vezes ele gira numa circunferência pequena, às vezes ele gira numa circunferência maior e mais rápido, né? O que eu recomendo para quem quer usar o pêndulo para medir a energia das coisas é o seguinte: pegue o pêndulo e mantenha a mente calma, né, tranquila, livre de outras preocupações, livre de outros problemas. Deixa ele livre, né? E como eu disse, algumas pessoas têm muita facilidade e ele vai dar a resposta, né, facilmente, enquanto outras pessoas a resposta é quase imperceptível. Algumas têm uma sensibilidade maior. Então, a pessoa que vai usar o pêndulo, eu recomendo que ele crie parâmetros, né? Eu não vou dizer que existe uma resposta conclusiva, o que significa se ele vai girar para a esquerda ou para a direita, mas crie parâmetros, né? Pegue os objetos que você quer medir, ou os símbolos, né, que você quer desenhar para medir a vibração deles, use o pêndulo e escreva, anote, né, esse símbolo aqui, eu percebi uma vibração maior, esse aqui eu percebi uma vibração menor, esse objeto emite uma vibração mais forte, esse aqui uma vibração mais fraca. Anote os seus parâmetros, né? Se é para a esquerda, se é uma coisa positiva, se é para a direita, que ele gira uma coisa negativa, né? Crie seus próprios parâmetros com a sua própria experiência com o pêndulo, né? Como eu disse, facilmente encontrado aí em várias lojas de artigos esotéricos, muito baratinho também. Vários modelos aí, de vários tamanhos, de várias formas, né? Sobre radiestesia já existem vários livros publicados, né? O que eu tenho é esse daqui, Os Novos Gráficos em Radiestesia, de Antônio Rodrigues. Os Novos Gráficos em Radiestesia. Esse aqui foi publicado pela editora Alfabeto. E ele tem uma introdução e ele apresenta muitos gráficos, né? Alguns aí consagrados já pelos praticantes, alguns já consagrados, que foram testados, que foram usados de muitas maneiras, né? O que acontece? Percebeu-se, os praticantes, que alguns símbolos, eles causam determinados efeitos, né? Por exemplo, esse daqui, Hiranya, olha só, percebeu-se os praticantes que esse símbolo aqui, ele ajuda a manter o material orgânico íntegro durante mais tempo, né? Eles foram testando e eles descobriram que esse símbolo aqui, esse gráfico, ajuda a manter o material orgânico aqui íntegro, né? Com a sua integridade por mais tempo, né? Então aqui tem muitos símbolos que já foram testados, né, pelos praticantes, né? Esse daqui descobriu-se, né, esse tipo de gráfico aqui com 979797, que ajuda a acelerar a vitalidade, né, aqui uma flor, né? E também pode ser usado, por exemplo, como um emissor, né? Coloca-se aqui a foto da pessoa que você quer aumentar a vitalidade, né? Então, alguns símbolos, os praticantes perceberam que causam alguns efeitos, né? Alguns símbolos já consagrados aí pelos praticantes de radiestesia, né? Alguns, na verdade, são como se fossem tabelas, né, para serem consultadas e usar o pêndulo como um indicador. Por exemplo, esse daqui, esse gráfico, ele tem uma linha, numerada, né? E aqui o alfa e o ômega poderia ser o sim ou não, né?
lembrando muito aí os tabuleiros Ouija, o praticante passaria o pêndulo solto aqui por cima, né? Faria a pergunta, né? O que ele deseja saber, e o pêndulo, ele teoricamente, né, reagiria aqui no numeral, não é? É um gráfico para se averiguar, né, algum tipo de medida. É mais uma aplicação da radiestesia. São várias aplicações, né? Esse gráfico aqui, por exemplo, ele apresenta vários órgãos, né? Vários órgãos do corpo humano, e o praticante passaria o pêndulo por cima para averiguar, né, qual a situação de determinado órgão. Em teoria, o pêndulo reagiria, né, em cima daquele órgão que está indicando aqui, né? É uma tabela, são várias tabelas que apresentam aqui, que lembram muito o tabuleiro Ouija, né, usado como indicador. Então, é uma ciência, é uma pseudociência, vamos dizer assim, com muitas aplicações, né? Como eu disse, algumas pessoas, alguns praticantes têm uma sensibilidade maior. O pêndulo, ele vai reagir, né, com essa pessoa de maneira muito mais proeminente, né? Enquanto outras pessoas vão obter respostas muito vagas, né? Outras pessoas têm uma sensibilidade maior e vão sentir realmente uma pressão, que o pêndulo ele vai reagir de maneira muito visível. Isso aí varia de cada um, né? Eu, às vezes, uso esse pêndulo aqui para averiguar alguns objetos, né? Mas, assim, de maneira muito livre, nada muito sistematizado. Essa é a maneira que eu uso, né? De maneira bastante livre mesmo, sem muito compromisso. Às vezes eu uso para averiguar a vibração de algum objeto, né? Algum mineral da minha coleção, algum objeto, ou algum símbolo, né? Averiguar que tipo de vibração tem aquele determinado símbolo. Então, essas são as informações que eu queria passar sobre radiestesia, mais um campo de ciência muito amplo, né, para ser explorado, por assim dizer, uma pseudociência, né, não oficial, um campo muito amplo para ser explorado. Existem várias publicações, né, a respeito de radiestesia. Esse aqui é o que eu tenho, né? Os novos gráficos em radiestesia. Mas existem várias publicações. Como eu disse, o pêndulo, existem vários modelos muito acessíveis, muito fáceis de achar em qualquer loja esotérica, né? Façam experiências, quem tem vontade de se enveredar por essa área, né? Façam experiências. Ao invés de confiar em tabelas ou informações pré-estabelecidas, façam suas próprias experiências, né? Anotem as suas conclusões, criem parâmetros para você mesmo, né? O praticante mesmo, ter as referências para você averiguar, né? Ao invés de se fiar em informações de terceiros, né? Façam suas próprias experiências com pêndulo. Como eu disse, são várias aplicações diferentes, né? Algumas até fazendo um paralelo com o tabuleiro Ouija, né? Criar assim, você tem a imaginação é livre, né? Você pode criar vários tipos de tabelas e usar o pêndulo para averiguar, né? Por exemplo, tabelas com alfabetos, numerais, símbolos específicos. Nessa área do esoterismo ocidental existem muitos selos de espíritos, né? Selos de entidades aí. Os grimórios sempre apresentam.
os 7 principais astros, né? Os símbolos dos 7 signos do zodíaco. Então, assim, a imaginação permite explorar de diversas formas, diversas tabelas diferentes, né? Explorar diversos símbolos diferentes, usando o pêndulo, né? Sem contar também usar o pêndulo para averiguar a vibração de determinados objetos e outros minerais. Então, radiestesia é ainda um campo muito amplo de estudo, né, de experiência, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixe o seu comentário aqui embaixo, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se tem algo a contribuir sobre esse tema, né? Muito obrigado aí quem se inscreveu. Quem não é inscrito ainda, chegou agora, se inscreva no canal e valeu!